Quem está acompanhando no site, na parte do blog, já deve estar sabendo que meu marido e eu compramos uma chácara para onde pretendemos nos mudar em breve. Lá já tem uma casinha do caseiro que vamos reformar e mudar para lá até que possamos construir a casa dos nossos sonhos, do jeito que a gente sempre quis. Uma das primeiras providências que a gente teve que tomar e que ainda está em processo foi construir um muro na divisa do nosso lote com o lote do vizinho, que antes era proprietário de 2 chácaras e que nos vendeu uma então. E eu achei que isso seria muito fácil. Para mim, construir muro era igual fazer torta de pão, sabe? Uma camada de pão, ou seja, de tijolo, aí vinha com a camada de recheio, ou seja, de cimento, depois outra camada de pão, outra camada de recheio, tijolo, cimento e pronto, acabou. Em um dia ou 2 ficava pronto. E fui descobrir que não era bem assim. Também achava que era bastante baratinho, que muro qualquer pedreiro conseguia construir, que um pedreiro só bastava para construir um muro rapidinho. Então, aprendi que tem que cavar bem fundo a terra, colocar uma estrutura de concreto, descobri que de 3 em 3 metros tem que ter pilares de ferragens e, enfim, dá um trabalho e tem que ser bem feito. Senão, esse muro vai durar alguns meses ou alguns anos e cair, e a gente quer um muro que dure muitos e muitos anos, que a gente esqueça que ele tá ali, que não tem que ficar sempre reformando, sempre mexendo nele. Bom, como eu sou bastante pão duro e temos que ser, porque estamos fazendo muitos gastos, tivemos o gasto com a compra do lote, vamos ter num futuro próximo com a construção da casa, então a dica que eu quero dar neste vídeo é um site muito bacana, chama-se Habitíssimo. Quando você entra lá no site, você diz o que você quer a respeito de construção, reforma, mudança, qualquer coisa. Então eu especifiquei lá que eu queria um muro de 200 metros linear, porque essa é a profundidade do lote, por 2,5 metros de altura, então um muro bem grande. E aí, os profissionais cadastrados nesse site recebem esse meu pedido e aqueles que têm interesse entram em contato comigo. Então não sou eu correndo atrás dos profissionais, são os profissionais correndo atrás de mim. Então eu coloco meu e-mail, meu WhatsApp e principalmente pelo WhatsApp eles entram em contato. Alguns logo já descarto porque eu não gosto da conversa ou acho que o valor tá alto demais. E outros eu começo a conversar pelo celular e acho interessante, eles vão me explicando algumas coisas. Às vezes algo que um explica me ajuda a conversar com o outro e pedir a explicação do outro. E aos poucos, então, quem achava que muro era tão fácil como fazer uma torta de pão, vai aprendendo vários detalhes, tamanho de tijolo, especificação do tipo de areia, de brita, de cimento que vai precisar, que a ferragem pode ser substituída, por exemplo, por uma treliça que fica mais barato, enfim, muitos detalhes, que o chapiscado do muro é mais barato que o reboco, enfim. Então, fiz orçamento com dezenas de pessoas, também pela OLX. Vi lá quem da minha região fazia muro e entrei em contato pedindo orçamentos. Então acho que eu fiz cerca de 24 orçamentos. Teve orçamentos sem noção de uma pessoa que queria para esse meu muro R$72 mil. E eu fiquei desesperada. Foi um dos primeiros que eu recebi, eu falei, meu Deus, não estava contando com isso. Mas aí fui recebendo outros orçamentos, conversando e vendo valores mais baixos, outros que parecia que a pessoa não tinha muita noção do que estava falando, ou então que o material não era de qualidade, porque uma conversa com um, como eu falei, ajuda a conversar com o outro, até que eu encontrei um empreiteiro que eu achei muito bom. Primeiro que a conversa dele é excelente, muito paciente, explica tudo, percebeu que eu era leiga no assunto e explicou bem direitinho para que eu compreendesse tudo que ele ia fazer e me deu o melhor preço. Agora vocês vão conhecê-lo porque eu gostaria de divulgar o trabalho dele. Bem, meu nome é Ferreira, tá? Sou proprietário de Ferreira Construções, especializado em várias modalidades da construção civil. Nós pegamos esse muro de Dona Aline e seu Bruno para fazer por um valor realmente acessível tanto para o cliente como também para a minha construtora.
porque as pessoas fazem muita dificuldade para construir um muro e dar a garantia que lhe é devida. Mas o que é que a gente faz? Trabalha com um orçamento mais reduzido, com mão de obra mais especializada e com um custo mais baixo para que todos saiam satisfeitos. Por exemplo, normalmente essas colunas, as pessoas trabalham com 4 ferros, barra de ferro, de 5,16 e com os estrivos, conhecido na construção civil. Mas o que acontece? O custo de uma coluna dessa, do modo que eu acabei de falar, ela ficaria em torno de os seus 16 a 15 reais. Uma parte de uma coluna nesse tamanho aqui de 3 metros, ela hoje ficaria na média de 8 reais. Para ela ficar desse jeito aqui, essa coluna só a parte metálica. Sendo que fundação não precisa fazer uma sapata, como normalmente alguns fazem. A gente desceu, no caso, a profundidade de 50 centímetros no pé dela, feito a base em concreto, locada com uma cinta de 20 centímetros, pilares de 3 metros de um para o outro, para dar uma resistência segura no muro. Sendo que o contrato ele foi feito para deixar ele na altura de 2 metros de altura. Depois, Dona Aline e seu Bruno tomaram a decisão de deixar ele com pelo menos 2,5 metros para ficar igual com o restante do muro. Então, o que é que a gente fez? Para não aumentar muito o custo, a cada pilar, um sim, outro não, a gente, em vez de descer apenas 50 centímetros debaixo do pilar, nós descemos então 1 metro de profundidade para que, como o muro vai pegar uma altura maior, ele tenha uma estabilidade de receber pancada de vento ou qualquer outro evento. Todos os nossos tijolos, é o tijolo conhecido, o tijolo de 19 por 19, e que ele é trabalhado com a massa normal, areia, cimento e, claro, todo alinhado. É um muro, na realidade, que mesmo com toda essa praticidade, um custo mais inferior, eu, como dono da empresa, estou dando 5 anos de garantia em sua estrutura, desde que seja usado devidamente. Então, hoje, a gente estudamos uma maneira de que a gente possa fazer um muro com estabilidade segura, um custo mais reduzido, para que outros, quando vir fazer e dar uma explicação ao cliente, o cliente saiba o que está fazendo, que vai ter uma coisa de qualidade com preço mais baixo. E é com ele que eu decidi fazer também a reforma da casa, que já vai começar nesta semana. Nosso muro ainda está em fase de construção, falta chapiscá-lo todinho, que é uma maneira mais barata de fazer o acabamento, como é um muro externo só, né, da chácara, não tem necessidade de reboco e nós também não vamos pintar. Então, todos os valores e o material gasto está na descrição do vídeo, caso queira conferir. E a dica é, faça orçamentos, não fique satisfeito com 1 ou 2 orçamentos, vá atrás de vários e principalmente escolha aquele profissional que explique as coisas direitinho, que dê garantia do muro, um profissional que fique sempre com você, que nas reformas, em outras coisas que você vai fazer no futuro, você queira chamá-lo. É muito importante conhecer um profissional assim, e este eu indico.